Capítulo 4. O Cortiço, Aloísio Azevedo. Meia hora depois que João Romão se viu menos ocupado, foi ter com um sujeito que o procurava e assentou-se defronte dele, caindo de fadiga, mas sem se queixar, nem se lhe trair à fisionomia o menor sintoma de cansaço. Você vem da parte do Machucas? Perguntou-lhe. Ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lajedo. Sou eu. Estava empregado em outra pedreira? Estava, e estou, na de São Diogo, mas desgostei-me dela e quero passar adiante. Quanto lhe dão lá? 70.000 réis. Oh, isso é um disparate. Não trabalho por menos. O maior ordenado que faço é de 50. 50 ganha um macaqueiro. Ora, tenho aí muitos trabalhadores de lajedo por esse preço. Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encontra, por 50.000 réis, quem dirige a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres. Sim, mas 70.000 réis é um ordenado impossível. No caso, vou como vim. Fico dito por não dito. 70.000 réis é muito dinheiro. Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco a um bom trabalhador do que estar a sofrer desastres, como o que sofreu na sua pedreira semana passada. Não falando da vida do pobre de Cristo que ficou debaixo da pedra. Ah, o Machucas falou-lhe do desastre? Contou-me, sim, senhor. E o desastre não aconteceria se não soubesse fazer o serviço. Mas 70.000 réis é impossível. Desça um pouco. Por menos não me serve. E escusamos de gastar palavras. Você conhece a pedreira? Nunca a vi de perto, mas quis me parecer que é boa. De longe, cheirou-me a granito. Espere um instante. João Romão deu um pulo à venda, deixou algumas ordens, enterrou o chapéu na cabeça e voltou a ter com o outro. Ande a ver! Gritou-lhe da porta do frege, que a pouco e pouco se esvaziara de todo. O cavouqueiro pagou 15 vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todas de chapéu de palha, apesar das toldas que se armaram. Um calor cáustico mordia-lhes os toutiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas naquele rescaldo. Aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa. A Augusta, muito mole sobre sua tábua de lavar, parecia derreter-se como sebo. A Leocádia largava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar as comichões do quadril e das virilhas assanhadas pelo mormaço. A bruxa monologava, resmungando numa insistência de idiota ao lado da marciana, que com seu tipo de mulata velha, um cachimbo ao canto da boca, cantava toadas monótonas do sertão. Maricas está marimbando, Maricas está marimbando. Na passagem do rio, Maricas está marimbando. A Florinda, alegre, perfeitamente bem com o vigor do sol, a rebolar sem fadigas, assoviava os chorados e lundus que se tocavam na estalagem, e junto dela a melancólica senhora Dona Isabel suspirava, esfregando a sua roupa dentro da tina, automaticamente como um condenado a trabalhar no presídio, ao passo que o albino, saracoteando seus quadris pobres de homem linfático, batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes. O corpo tremia-lhe todo e ele, de vez em quando, suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte e então um gemido suspirado subia-lhe os lábios. Da casinha número 8 vinha um falsete agudo, mas afinado. Era das dores que principiava o seu serviço. Não sabia engomar sem cantar. No número 7, Neném cantarolava em tom muito mais baixo, e de um dos quartos do fundo da estalagem saía de espaço a espaço uma nota áspera de trombone. O vendeiro, ao passar por detrás de Florinda, que no momento apanhava a roupa do chão, ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo então mais em evidência. Não bula, hein? Gritou ela rápido, erguendo-se tesa e dando com João Romão. Eu logo vi. Leva implicando aqui com a gente
E depois vai se comprar na venda, o safado rouba o sebo. Diabo de galego, eu não te quero, sabe? O vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu, porque ela se armara com um regador cheio de água. Vem pra cá, se é capaz, diabo da peste. João Romão já se havia afastado com o cavouqueiro. O senhor tem muita gente aqui, observou-lhe este. Oh, fez o outro, sacudindo os ombros, e disse depois com empáfia: houvesse mais 100 quartos, estariam cheios. Mas é tudo gente séria. Não ache infrins nessa estalagem. Se aparece uma rusga, eu chego, e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia, e nem nunca deixaremos entrar. E olhe que se divertem bem com as suas violas. Tudo gente muito boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço, e depois de transporem uma porta que se fechava, com um peso amarrado a uma corda, acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. Vamos por aqui mesmo, que é mais perto, aconselhou o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim quente e trescalante. Meio-dia em ponto, o sol estava a pino. Tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro, num dia sem nuvens. A pedreira, em que ela batia de chapa em cima, cegava a olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuanças da pedra. Nada mais que uma grande mancha branca e luminosa, terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo, que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima, na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras, bem negras, sobre o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da imponente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo. Os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças, algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos, outras já prontas para seguir à espera do animal, e outras, enfim, com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda, por cima de um vestígio do rio, que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento, havia uma ponte de tábuas, onde três pequenos, quase nus, conversavam assentados, sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para diante, na mesma direção, corria um vasto telheiro, velho e sujo, firmado sobre colunas de pedra tosca. Aí, muitos portugueses trabalhavam, de canteiro, ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida, surgiu uma oficina de ferreiro, toda atravancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro em volta da bigorna, dois homens, de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho, como dois diabos, martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa, e ali mesmo, perto deles, a forja escancarava uma goela infernal de onde saíam pequenas línguas de fogo irrequietas e gulosas. João Romão parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros: Ô Bruno, não se esqueça do varal da lanterna do portão. Os dois homens suspenderam por um instante o trabalho. Já fui lá ver, respondeu Bruno. Não vale a pena consertá-lo. Está todo comido de ferrugem. Faz-lhe um novo, que é melhor. Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair. E o vendeiro seguiu adiante com o outro, enquanto atrás recomeçavam a martelar sobre a bigorna. Em seguida, via-se uma miserável estrebaria, cheia de capim seco e excremento de bestas, com um lugar para meia dúzia de animais. Estava deserta, mas, no vivo fartum exalado de lá, sentia-se que fora habitada ainda naquela noite. Havia depois um depósito de madeiras, servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro, tendo à porta troncos de árvore, alguns já serrados, muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. À pedreira restavam apenas uns 50 passos, e o chão já era todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como cal. Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira.
De um lado, cunhavam pedra cantando, de outro, a quebravam a picareta, de outro, afeiçoavam lajedos à ponta de picão. Mais adiante, faziam paralelepípedos a escropo e macete, e todo aquele ritintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço como de uma aldeia alarmada. Tudo dava ideia de uma altivez feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens, gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrisse as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra. Tinha-o cara a cara, mediu-o de alto a baixo, arrogante num desafio surdo. A pedreira mostrava nesse ponto de vista ao seu lado mais imponente, descomposta, com escalavrado flanco exposto ao sol. Erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que, mesquinhamente, lhe escorriam pela ciclópida nudez com efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço. Veja lá, disse ele apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo. Sua gente tem ido às cegas no trabalho dessa pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor. Pois olhe só o que eles têm tirado de lá. Umas lascas, uns calhaus que não servem para nada. É uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão boa. Agora, o que hão de fazer desta cascalhada aí que está senão macacos? E brada aos céus, creia, ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos? O vendeiro escutava-o em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. Uma porcaria de serviço, continuou o outro. Ali, onde está aquele homem, é que deviam ter feito a broca, porque a explosão punha abaixo toda esta aba que é superada por um veio. Mas quem aí tem o senhor capaz de fazer isso? Ninguém, porque é preciso um empregado que saiba fazer o que faz, que se a pólvora não for bem medida, nem só não abre o veio, como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho, para se poder tirar partido vantajoso dessa pedreira. Boa, ela é, mas não nas mãos de quem está, e muito perigosa nas explosões. É muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda. Se o sujeito não for fino, leva o demo. Sou eu quem diz. Depois de uma pausa, acrescentou, tomando na sua mão grossa com o próprio castalho um paralelepípedo que estava no chão. Que digo eu? Cá está, macacos de granito. Isto é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha. Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande. Soava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata. Que mina de dinheiro! Dizia o homenzarrão, parando entusiasmado defronte do novo pano de rocha, viva que se desabrochava na presença dele. Toda esta parte que se segue agora, declarou João Romão, ainda não é minha, e continuaram a andar para adiante. Deste lado, multiplicavam-se as barraquinhas. Os macaqueiros trabalhavam à sombra delas, indiferentes àqueles dois. Viam-se panelas de fogo sobre 4 pedras, ao ar livre, e rapazitos tratando do jantar dos pais. De mulher, nem sinal. De vez em quando, na penumbra de um ensobro de lona, dava-se com um grupo de homens, comendo de cócoras, defronte uns dos outros, uma sardinha na mão esquerda,
um pão na direita, ao lado de uma garrafa de água. Sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido, resmungou o cavouqueiro. Entretanto, a mesma atividade parecia reinar por toda parte. Mas lá no fim, debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira, alguns trabalhadores dormiam à sombra, de papo para o ar, a barba espetando para o alto, o pescoço entumecidos de cordoveias grossas como enxárcias de navio, a boca aberta, a respiração forte e tranquila de animal sadio, num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada. Que relaxamento! Resmungou de novo o cavouqueiro. Tudo isto está a reclamar um homem teso, que olha a sério para o serviço. Eu nada tenho a ver com este lado, observou Romão. Mas lá da sua banda, hão de fazer o mesmo, Olará. Abusaram, porque tenho que olhar pelo negócio lá fora. Comigo aqui é que eles não fariam cera, isso eu juro. Entendo que o empregado deve ser bem pago, para ter a sua comida à farta, o seu gole de vinho, mas que deve fazer o serviço que se veja, ou então rua. Rua, que não falta por aí quem queira ganhar dinheiro. Autorize-me a olhar por eles e verá. O diabo é que quer 70.000 réis, suspirou João Romão. Ah, nem menos R$ 1. Mas comigo aqui, há de ver o que lhe faço entrar para a algibeira. Temos cá muita gente que não precisa estar. Para que tanto macaqueiro, por exemplo? Aquilo é serviço para descanso. É serviço de criança. Em vez de todas aquelas lesmas, pagas talvez a 30.000 réis, é justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar 2 bons trabalhadores de 50, que fazem o dobro do que fazem, aqueles monos, e que podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam. Olhe, já é a terceira vez que aquele ali está a deixar cair o escopro. Com efeito, João Romão ficou calado a cismar enquanto voltavam, vinham ambos pensativos. E você, se eu tomar, disse depois o vendeiro, mudar-se cá para a estalagem? Naturalmente, não hei de ficar lá na cidade nova, tendo o serviço aqui. E a comida, forneço eu? Isso é que a mulher é quem faz. Mas as compras saem da venda, pois está fechado o negócio. Deliberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, dispensar um homem daqueles, e pensou lá de si para si. Os meus 70.000 réis vão voltar-me à gaveta. Tudo fica em casa. Então estamos entendidos? Estamos entendidos. Posso amanhã fazer a mudança? Hoje mesmo, se quiser. Tem um cômodo que lhe há de calhar. É o número 35. Vou mostrar-lhe. E aligeirando o passo, penetraram na entrada do capinzal com direção ao fundo do cortiço. Como você se chama? Jerônimo, para o servir. Servir a Deus. Sua mulher lava? É lavadeira, sim, senhor. Bem, precisamos ver-lhe uma tina. E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem, de onde escapou, como de uma panela fervendo que se destapa, uma baforada quente, vozeria tresandante à fermentação, de suores e roupa ensaboada secando ao sol.